A passagem de hoje é Salmos capítulo 7, versículos 1 a 10. Vamos ler juntos. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes, livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Selá. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. E desperta por mim, para o juízo que ordenaste. Assim, te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta às alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Amém. O Salmo 7, que lemos juntos hoje, tem como título Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor, sobre as palavras de Cushi, benjamita. A expressão Sigaion é usada apenas aqui em toda a Bíblia, e a figura de Cushi, o benjamita, também não é explicada em nenhum outro lugar, incluindo os livros de Samuel, que tratam principalmente da vida de Davi. Portanto, infelizmente, é praticamente impossível determinar com exatidão quando este salmo foi escrito, ou seja, explicar perfeitamente o seu contexto. Embora não possamos conhecer claramente a situação que deu origem ao Salmo 7, ao lermos o poema com atenção, podemos entender o coração de Davi. Não está registrado exatamente o que essa pessoa chamada Cushi disse, mas, depois de ouvir as suas palavras, Davi sentiu uma grande injustiça e frustração, como se um peso esmagador o oprimisse. Por causa dessas palavras, a angústia o consumia a ponto de não conseguir comer direito nem dormir em paz. E Davi está a clamar a Deus por causa dessa injustiça e frustração. Por isso, este salmo é classificado como um salmo de lamento, no qual ele clama a Deus por causa da injustiça que sofre e pede ajuda. Davi descreve a situação em que se encontra da seguinte forma. Vamos ler juntos o versículo 2. Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. O inimigo de Davi, representado pela figura de Cushi, espreita-o como um leão faminto. Assim como o leão salta de repente sobre a sua presa para a abater, o inimigo observa-o para o despedaçar. Ele está à espreita, buscando uma oportunidade para tirar a vida de Davi, atacando-o com palavras. Diante do ataque desse inimigo, Davi sente-se indefeso. Se ficar parado, será inevitavelmente vítima do ataque do seu adversário. No entanto, há algo que o aflige e frustra mais do que o próprio facto de estar numa crise de vida ou de morte. É não conseguir encontrar o motivo pelo qual está a sofrer tal ataque. Se Davi tivesse cometido uma falta ou um pecado claro contra Deus e os homens, como violar a lei, seria justo que recebesse a devida retribuição, conforme Deus prometeu a Davi e a Israel. Se fosse esse o caso, Davi teria humildemente suportado o preço do pecado e buscado o perdão de Deus por meio do arrependimento, como fez após o seu pecado com Batseba, ou quando realizou o censo do povo. No entanto, por mais que Davi examinasse a sua própria consciência, não encontrava em si erro que justificasse tal ataque. Como ele clama na sua confissão, registrada nos versículos 3 e 4, Davi não tinha iniquidade nas suas mãos, não pagou com o mal àquele que estava em paz com ele, nem despojou o seu adversário sem causa. Ele não cometeu violência, não retribuiu a amizade com o mal, nem saqueou os bens do seu oponente apenas por este se ter voltado contra ele. Davi confessa que, se realmente tivesse feito tais coisas, seria justo que o inimigo lhe tirasse a alma, a vida e a honra.
e ele não teria nada a dizer. Contudo, por não ter cometido tais atos malignos e, pelo contrário, ser o inimigo quem age assim contra ele, Davi não consegue aceitar esta situação como justa. O pensamento de que algo está errado domina Davi, e ele expressa esse pensamento abertamente. Como veem esta atitude de Davi, a clamar corajosamente pela sua inocência? Talvez pensem que Davi é muito arrogante. Talvez surja um desconforto, um pensamento como: será que Davi está a dizer que Deus cometeu um erro? Talvez Deus lhe esteja a dar um castigo justo por um pecado que Davi cometeu sem saber. Em que se baseia Davi para ser tão confiante? No entanto, devemos notar que Davi está a buscar a Deus. A pessoa que o hostiliza e tenta prejudicá-lo é claramente Cuxi. O problema de Davi parece ser como lidar com Cuxi, ou como revidar o forte ataque do inimigo. Parece sábio e apropriado refletir sobre como minimizar esse risco e transformar a crise numa oportunidade para avançar. Seja negociando ou lutando, parece correto resolver o problema com a parte envolvida, Cuxi. Mas o olhar, o coração e as palavras de Davi não estão voltados para o seu inimigo, Cuxi. Na verdade, Cuxi nem está na sua mira. Em vez disso, Davi está a lutar com Deus. Ele está a questionar a Deus. Está a clamar a Deus. Ou seja, Davi pergunta por que Deus está a usar Cuxi para lhe causar tal dificuldade. Portanto, o clamor de Davi não pode ser o grito arrogante de alguém sem fé. Pelo contrário, é uma reação natural que brota de uma clara fé na soberania absoluta. A fé de que somente Deus governa e opera todo o universo de forma justa e correta. Porque ele crê firmemente que esse sofrimento injusto lhe sobreveio porque Deus o permitiu, Davi não se concentra na situação tempestuosa que o cerca, mas fixa o seu olhar em Deus, que está além da tempestade, além do problema, e aproxima-se dele. É por isso que, como na confissão do versículo 1, ele diz que se refugia no Senhor. Aquele que permitiu que ele sofresse nas mãos do inimigo uma dor inocente e injusta, e aquele que o livrará das mãos desses inimigos é um só: Deus. Por isso, Davi simplesmente busca e confia em Deus. A todos vocês que vieram a este lugar, e a todos que estão a participar do culto online nos seus lares, creio que cada um tem áreas na sua vida onde luta com dificuldades inexplicáveis e insolúveis. Já é bastante difícil lidar com o dia a dia, e mesmo tentando viver da melhor forma possível, com honestidade, diligência e santidade, o peso da vida pode tornar-se ainda mais pesado por causa de outras dificuldades e ataques que surgem de repente, a ponto de estarmos prestes a desmoronar. Quando dificuldades incompreensíveis e insuportáveis nos sobrevêm, muitas vezes paramos de questionar a fundo. Racionalizamos com pensamentos como: é o meu destino, foi falta de sorte, ou deve haver uma razão que não conheço. Damos a nós mesmos essas respostas. Apressamo-nos em tirar conclusões e concentramo-nos apenas em como resolver o problema imediato. Ou, com o coração temeroso, pensando: como ouso perguntar algo a Deus? Tentamos suprimir à força esse sentimento, essa injustiça e essa indignação. No entanto, o clamor de Davi foi registrado como palavra de Deus. Isso mostra-nos, à luz da passagem de hoje, que uma atitude alinhada à fé é reconhecer que o que nos acontece não é mera coincidência, mas ocorre sob a permissão de Deus. E a partir desse reconhecimento, podemos levar a Ele os nossos sentimentos mais íntimos, tal como são, mesmo que sejam lamentos de injustiça e frustração. Espero que possamos nos apegar firmemente à fé na soberania absoluta de que Deus reina, e tudo acontece porque Deus permite. E lembrar que Deus, que governa este mundo, é o nosso Pai. Um Deus pessoal a quem podemos apresentar sinceramente tudo o que está no nosso coração. Que este momento seja uma oportunidade para derramarmos diante de Deus não apenas a nossa alegria e gratidão, mas também a nossa tristeza,
e o nosso sentimento de injustiça. Há mais um facto que precisamos abordar claramente. A confissão de Davi, que se refugia em Deus clamando pela sua inocência, não termina, porém, numa simples crítica ou queixa contra Deus. Em vez disso, ela continua com uma clara proclamação de fé e esperança de que o Deus vivo corrigirá tudo o que está errado. Vamos ler juntos o versículo 6, que contém essa proclamação. Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim, para o juízo que ordenaste. Amém. Davi exorta fervorosamente a Deus para que não permaneça em silêncio enquanto o seu povo sofre injustamente, mas que, se levante, o proteja e o defenda dos ataques dos adversários, e que emita um veredito justo. Ele pede que Deus se assente no seu trono sublime como rei e juiz. Pede que, de acordo com a sua justiça e fidelidade, ele ponha fim à maldade dos ímpios e estabeleça os justos. Assim, a ordem do governo divino, que se agrada dos justos e rejeita os maus, será firmada, e Deus o guiará pelo caminho certo. Davi persevera em esperança, orando para que o Deus fiel, que sempre agiu com justiça, o faça mais uma vez. Confiando firmemente que Deus conhece a sua retidão e o julgará corretamente, derrotando o inimigo e o exaltando, Davi oferece louvor a Deus com a confissão do versículo 10. Vamos ler juntos o versículo 10. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Amém. O ataque do inimigo ainda não terminou. A injustiça que Davi sofre ainda não foi resolvida. Mas Davi oferece louvor a Deus antecipadamente. Ele persevera, crendo e esperando que Deus o salvará. Ele espera que a obra fiel de Deus se manifeste claramente mais uma vez. Por ter esperança e expectativa no Deus que é o juiz justo e o Salvador, Davi conseguiu manter-se firme em meio à crise e, no final, vencer pela fé. Amados irmãos, que nós também possamos perseverar na expectativa da obra de Deus diante de dificuldades incompreensíveis. Assim, ao apresentarmos a Deus, tal como são, a confusão e o sentimento de injustiça que vem de dificuldades que não entendemos e não podemos suportar, espero sinceramente que, embora possamos vacilar por um momento, não desmoronemos completamente. E que, tomando o Senhor Deus como nosso escudo e nos refugiando nele, crendo e esperando firmemente na sua justiça e salvação, possamos perseverar, oferecendo louvor a Deus mesmo em meio às dificuldades. Desejo sinceramente que este seja um dia de vitória pela fé no Deus que é o soberano, o juiz justo, o Salvador e, ao mesmo tempo, o nosso Pai.